Olá, tudo bem com você? E com a sua memória, como ela está? Eu sou Ana Lúcia do Nascimento e esse é o Pod Mais Saúde, o podcast da Web Rádio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, coordenado pelo professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Lembra da segunda pergunta que eu fiz logo no início do podcast? Espero que sim, hein? Mas você sabia que tem pessoas que não se lembram justamente de perguntas ou ações realizadas em um tempo mais recente? Essa é uma das características de quem sofre com a doença de Alzheimer. Para conversar conosco sobre esse assunto, o último da nossa série de 3 episódios aqui do Pod Mais Saúde, que faz alusão à campanha Fevereiro Roxo, convidamos o Dr. João Macedo, professor titular de Geriatria da Faculdade de Medicina da UFC, que possui pós-graduação em Geriatria pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e é o atual diretor da Faculdade de Medicina da UFC. Daqui a pouco eu falo mais sobre o currículo dele. Professor Dr. João Macedo, seja bem-vindo ao nosso podcast e, desde já, muito obrigada pelas informações que o senhor nos traz. Eu é que agradeço, Ana Lúcia, e parabéns por essa excelente iniciativa de fazer uma discussão sobre uma condição tão frequente, tão comum como a doença de Alzheimer. O senhor é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ou seja, tem um amplo conhecimento sobre o público que é mais acometido dessa doença, que são aquelas pessoas, maiores de 65 anos. Mas a idade não é o único fator, certo? Afinal de contas, nem todo idoso tem ou vai ter a doença de Alzheimer. Então, como é que surge essa doença na vida do ser humano, doutor? Ok, antes de responder a sua pergunta, eu acho importante a gente fazer uma definição de termos. As pessoas perguntam qual é a diferença entre doença de Alzheimer e demência. Demência é um termo geral que engloba várias doenças que cursam com comprometimento da função cerebral. O principal tipo de demência é a doença de Alzheimer, responde por cerca de 60% dos casos. Temos mais ou menos 30% dos casos de demência causados por outras condições, por outra condição, especificamente a demência vascular, e cerca de 10% por outras condições, como a demência por corpus levi, demência frontotemporal. Então, a doença de Alzheimer, por ser a mais frequente, é o protótipo das demências. Então, é uma doença que tem como fator de risco principal, como você falou, a própria idade, ou seja, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Porém, nós temos hoje, estamos focalizando muito nisso, hoje nós temos 12 fatores de risco que a gente chama de modificáveis. São fatores que, se você alterar, controlar, você pode diminuir a chance de uma pessoa ter a doença de Alzheimer. Por quê? A idade, a genética, que também tem uma contribuição genética, em alguns casos, são fatores não modificáveis. Então é importante a gente trabalhar nos fatores modificáveis, porque é por meio do controle desses fatores que a gente vai fazer a prevenção da doença. E quais seriam esses fatores modificáveis? Esses 12 fatores modificáveis? Seria o baixo nível de escolaridade, a hipertensão arterial, a obesidade, a perda auditiva, o trauma craniano, o consumo de álcool, isso é muito importante a gente enfatizar, o cigarro, o tabagismo, a depressão, o isolamento social, o sedentarismo, o diabetes e as condições ambientais, como a poluição do ar. Se nós controlarmos esses 12 fatores de risco, efetivamente, nós poderemos reduzir em até 40% dos casos de doença de Alzheimer, de demência de uma maneira geral e principalmente de doença de Alzheimer. Que maravilha! Esses sintomas são iguais para todos os pacientes e tem como diagnosticar essa doença com antecedência precocemente? O protótipo da doença de Alzheimer é uma perda progressiva de memória, mas outras funções cerebrais também podem ser comprometidas, como a orientação no tempo e espaço, aspectos da linguagem, a forma como o paciente se expressa, a tomada de decisão, a capacidade de resolver uma situação. E esse comprometimento da função cerebral tem como característica central um impedimento da funcionalidade. O paciente começa a ter dificuldades na realização de tarefas do seu dia a dia. Começa a ter dificuldades, por exemplo, de pegar um transporte, de pagar as contas, de fazer o gerenciamento de seus recursos, etc. Então, se perguntassem
Qual é a principal característica de um esquecimento relevante que pode sinalizar o início de uma doença de Alzheimer? Eu diria, é aquele esquecimento que começa a comprometer a sua funcionalidade. Você começa a ter dificuldade de realizar as tarefas, isso sistematicamente, não é episodicamente, sistematicamente as tarefas que você sempre realizou. Uhum. Uma senhora lá de Redenção, inclusive ela é amiga de um dos estudantes aqui da FAMED, ela ficou sabendo que nós iríamos, conversar sobre a doença de Alzheimer e ela cuida da mãezinha dela. Ela gravou aqui um áudio com uma pergunta. Olá, meu nome é Aureci, sou de Redenção, cuido da minha mãe que tem Alzheimer. Minha mãe tem 86 anos. Ela começou a sentir os primeiros sintomas de Alzheimer como tinha uns 80 anos. Era muito ativa, participava das coisas da igreja, tudo que vinha, Regina Maria, essas coisas, tudo de igreja. Agora ela não quer sair mais. Alteração de Alzheimer. Como é que se surge? Já tá com o quê? Tá com uns 4 anos que ela vem sofrendo esse problema de Alzheimer. Tem hora que ela fica quieta, tem hora que fica tem hora que ela se torna bem ativa, aí tem hora que para, fica quieta no canto, fica só puxando os cabelos. Não sei, ela toma os medicamentos, eu não sei como esses medicamentos estão fazendo bem à saúde dela ou se está fazendo mal a ela. Bom, além de geriatra, o professor Dr. João Macedo é doutor em farmacologia pela UFC, então também conhece bem esses medicamentos. Essa questão da agressividade, doutor, que ela fala, inclusive, é algo normal, faz parte da progressão da doença ou realmente pode ser um efeito colateral de algum medicamento que ela esteja tomando? Muito bem, a senhora está aí enfatizando uma outra alteração frequente nas demências e também na doença de Alzheimer, que são as alterações comportamentais. Não são todos os pacientes que apresentam alterações comportamentais, mas são muito frequentes, alterações comportamentais relevantes, porque uma mudança na personalidade, ali, uma mudança mínima no comportamento, quase todos os pacientes acabam apresentando. Mas, sim, alterações comportamentais relevantes a ponto de causar um impacto na família, no dia a dia, no cuidado daquela pessoa, realmente são um grande desafio e ocorrem com muita frequência na doença de Alzheimer. Que alterações comportamentais são essas? São diversas. A inquietação, como ela falou, a agitação, às vezes a agressividade, a alucinação, delírio, inventar histórias que não existem. E realmente essas alterações comportamentais é que causam maior impacto no cuidador familiar, no cuidador mais formal, porque elas são um grande desafio, elas causam um estresse muito grande do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. Às vezes você lidar com a sua mãe, com o seu pai, com aquela reação meio hostil em relação a você, aquilo dói muito, é muito doloroso. Então, essas alterações comportamentais, elas precisam ser bem manejadas. Há um conjunto de medidas que você pode fazer no dia a dia do cuidado que podem amenizar essas alterações comportamentais. E hoje nós dispomos, felizmente, de fármacos, de medicamentos que podem ser utilizados de forma criteriosa, obviamente, e que vão ter uma grande chance de controlar essas alterações comportamentais e, portanto, melhorar a qualidade de vida tanto do paciente como dos cuidadores e dos familiares. Tá aí respondido, dona Aureci, e muito obrigada pela sua participação. Quais são os tratamentos mais comuns, doutor, e mais eficazes? É possível barrar ou estagnar o avanço dessa doença? Infelizmente, nós não temos ainda medicamentos capazes de estagnar e muito menos de reverter a condição. Ela é uma doença inexoravelmente progressiva, irreversível, porém nós podemos utilizar medicamentos que podem lentificar a evolução da doença e podem, como eu falei, controlar ou prevenir essas alterações comportamentais. Esses medicamentos, boa parte deles são amplamente disponíveis nas principais farmácias, etc., de fácil acesso, portanto, não tem nenhuma dificuldade na aquisição desses remédios. Para quem tem uma boa condição financeira, obviamente, eu estou dizendo assim que a oferta desses medicamentos na rede é muito boa. E no Sistema Único de Saúde, no SUS, nós temos algumas unidades, infelizmente são poucas unidades, diga-se de passagem, que oferecem gratuitamente esses medicamentos. Aqui mesmo, no Hospital Universitário Walter Cantídio, vinculado à Faculdade de Medicina, nós temos o serviço de geriatria, onde nós temos um amplo programa
de acompanhamento desses pacientes, onde eles podem receber esses medicamentos, receber uma consulta por parte de uma equipe multidisciplinar, e isso é fundamental, esse acompanhamento regular. Nós temos uma dificuldade grande em relação às demências no Brasil, que é o fato de que 70% dos casos, provavelmente, alguns estudos estão mostrando isso, não são identificados, ou seja, 70% dos casos de demência não são diagnosticados. A pessoa tem e aquilo não é identificado como um problema, como uma doença, e muitas vezes aquela pessoa perde a oportunidade de ser beneficiada dos tratamentos, dos medicamentos atualmente existentes. Que, repito, são medicamentos que, embora não reverta a doença, nem estacione a doença, mas podem melhorar muito a condição do paciente, a qualidade de vida dele, da família, dos cuidadores, etc. Portanto, é lamentável que 70% dos casos não sejam diagnosticados e, portanto, estejam à margem das possibilidades de um manejo adequado. Doutor, e é um número bastante alto, 70%. Muito alto. Nós temos nos preocupado muito em relação a isso. Existe todo um movimento nacional por parte das sociedades especializadas, por parte de cientistas e atuantes e especialistas nessa área, né, no sentido de se construir uma política nacional voltada ao cuidado das pessoas portadoras de demência, inclusive pela necessidade de um maior suporte institucional, oficial, porque cuidar de uma pessoa com demência, cuidar de uma pessoa idosa custa muito caro, e de uma pessoa idosa com demência o custo ainda é maior. Então há que ter um suporte oficial dos órgãos públicos para facilitar o trabalho dos cuidadores, dos familiares que lidam com seus entes queridos que têm essa condição. É que também precisam de um acompanhamento, né, doutor? Porque realmente um acompanhamento sistemático, exatamente. Muito difícil. Fazer exercícios com palavras cruzadas, né? A gente sempre vê à venda aquelas revistinhas com memória, né? Com palavras cruzadas. Aquilo funciona? Olha, tudo que a gente puder fazer para estimular a sua memória, o seu pensamento, o seu raciocínio, obviamente que tende a melhorar, pode ser importante. Não necessariamente apenas fazer palavras cruzadas, né? Eu acho que a interação com as pessoas por si é um fator muito importante. Às vezes a gente vê pessoas com Alzheimer que ficam isoladas, né? Não participam das atividades sociais da família, etc. Com medo até daquela pessoa não se comportar bem, e muitas vezes ela se comporta, ela pode ir perfeitamente aos aniversários, e o fato de estar ali naquele aniversário, vendo outras pessoas, ouvindo o som, vendo as pessoas se movimentarem, dançarem, ou mesmo a própria pessoa com Alzheimer vir a dançar e tudo isso é muito importante e faz parte da estimulação cognitiva que pode ter um diferencial na evolução da doença e no controle das alterações comportamentais também. Está mais do que demonstrado, por exemplo, que eu citei aqui o exemplo, que a musicoterapia é extremamente importante, a dança é extremamente importante, a atividade física, o exercício físico de uma maneira geral, então fazer todo dia uma caminhada com aquela pessoa é de extrema relevância, e isso tem sido demonstrado por parte dos estudos que pode até melhorar a progressão da doença. Maravilha, então fica a dica, exercício físico, né, a dança, música, maravilha, porque a gente vê que realmente alguns idosos, eles se lembram de músicas, né? Eu conheci uma senhora que ela rezava o terço, porque ela se lembrava cantava músicas da época na igreja, por exemplo. Muito interessante essa questão da música, realmente da Exatamente. Muitas funções, interessantemente, são preservadas mesmo em pessoas que já têm um quadro avançado de demência, ou de Alzheimer. E é importante a gente otimizar essas funções, aproveitar essas funções para socializar, para fazer uma estimulação cognitiva, para deixar até o paciente mais feliz, porque quando ele sente que estava ainda sendo apto a fazer uma determinada atividade, por exemplo, tocar um piano, tocar um violão, né, ele se sente realizado, aquilo ali dá também melhora um pouco a sua autoestima, etc. Então, o trabalho da terapia ocupacional, no sentido de identificar que funções estão preservadas e continuar estimulando essas funções ou preservando essas funções, isso aí é fundamental, né? E eu acho que às vezes mais importante do que os medicamentos. Doutor, às vezes eu estou assim num determinado espaço na minha casa, na sala, por exemplo, vou pegar alguma coisa no quarto. No meio do caminho eu esqueço o que é que eu fui pegar.
Eu tenho que me preocupar com isso? Isso pode ser simplesmente lapsos de memória. Todos nós podemos ter algum tipo de esquecimento, fugazes, eventuais, né? Isso depende até da sua condição naquele dia. Às vezes você não dormiu bem, às vezes você está mais ansioso, mais cheio de tarefas e você pode perfeitamente esquecer o lugar onde colocou a chave do carro, a chave da casa, onde colocou o seu sapato até, né? E vai fazer uma tarefa e momentaneamente esquece que tarefa era aquela. Isso aí não tem, aparentemente, pelo menos assim, na maioria dos casos, não tem maior significado. O significado maior é quando o esquecimento, aquilo que eu falava antes, ele começa a impedir a sua funcionalidade, ou seja, você não está mais conseguindo desempenhar as suas funções profissionais porque você tem determinados esquecimentos que lhe impedem, né, de fazer determinadas tarefas do seu trabalho. Aí sim, é importante. Você tem um esquecimento que lhe impede de fazer determinadas tarefas da sua casa. Isso é importante. Vai preparar uma comida, não sabe mais quais são os ingredientes, né? Não sabe mais dosar a quantidade dos ingredientes, bota mais um ingrediente do que o outro, né? Então esse é um aspecto que começa a preocupar, porque é um comprometimento de uma função que você sempre fez e que você não está mais conseguindo fazer. Existe uma outra situação em que a pessoa, ela tenta se lembrar de determinada coisa, não se lembra e ela fica forçando ali a mente até lembrar. Isso é normal? Eu acho que sim. Se você puder fazer um exercício, né, de tentar contextualizar aquela informação que foi perdida e fazer um jogo, eu acho que é importante isso aí. Não, obviamente, trazendo nenhum estresse maior, porque não conseguiu lembrar, porque isso é importante as pessoas saberem. Todos nós, aquilo que eu falava antes também, podemos eventualmente ter um lapso de memória, esquecer o nome de uma pessoa, principalmente de uma pessoa com a qual você não convive, né, diariamente, né? Claro que se você esquecer o nome de uma pessoa que está ali todo dia com você, você mora com a sua mãe, esquece o nome da sua mãe, é mais preocupante, obviamente. Né? Isso é uma coisa que é do bom senso, né? Agora, se você esquece o nome de uma pessoa com a qual você não convive ou não vê há mais de 30 anos, isso pode ser perfeitamente aceitável e razoável, né? Mas não tenha como um grande estresse e uma fonte de ansiedade o fato de, eventualmente, não ouvir uma palavra, um nome, ou esquecer exatamente onde colocou uma coisa e tal. Não tenha isso como necessariamente nenhum sinal, um anúncio de que você está começando a desenvolver a doença de Alzheimer. Que bom, doutor. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito, mas que o senhor julgue que é importante ser citado nesse momento? Eu acho que é importante a gente entender que a doença de Alzheimer não é algo ligado à velhice, ou seja, não é alguma coisa normal com o processo de envelhecimento, é uma doença, é um processo patológico. É importante as pessoas ficarem atentas a todo tipo de perda de memória, que eu chamava ali de relevante, contundente, né? A pessoa não lembrou o nome do cônjuge. A data do casamento, doutor, por exemplo. A data do casamento eu nem diria tanto. As mulheres sempre reclamam disso. Tem pessoas que têm mais facilidade em fixar datas ou se ligam mais a essa questão de datas, mas não lembrou o nome do neto, o neto que vai lá todo dia, o neto mais velho. Isso passa a chamar atenção e que as pessoas valorizem isso, né? Isso não é coisa da idade, necessariamente. Teve um evento há uma semana e a pessoa não se lembra que foi aquele evento, ou se lembra que foi aquele evento, não sabe exatamente onde ocorreu e o que foi que aconteceu, se foi um aniversário, uma festa de casamento, etc. São queixas que precisam a gente valorizar, não são coisa normal, repito, do esquecimento, e que, se possível, o paciente precisa passar por uma avaliação. Repetindo também aquilo que eu falei antes. Infelizmente, a rede de cuidados desses pacientes, o próprio preparo dos profissionais de saúde para lidar com essas situações numa fase bem inicial, ainda é muito incipiente. Precisamos investir em mais formação de recursos humanos nessa área, precisamos melhorar a rede de atenção aos pacientes portadores de demência, doença de Alzheimer e outros tipos
de demência, e essa é uma tarefa que deveria ser uma prioridade em termos de saúde pública no Brasil, porque a tendência é de aumento substancial dos casos nos próximos anos. Hoje nós temos quase 2 milhões de pessoas, estimadamente, portadoras de demência no Brasil. E até o final dessa década, a estimativa é que vá para mais de 3 milhões. Então, nós estamos tendo aí realmente uma avalanche do número de casos de pessoas portadoras de demência, que é decorrente, em grande parte, do processo de envelhecimento da população brasileira. Então, há que ter políticas de saúde pública voltadas à atenção integral das pessoas portadoras dessa condição. Doutor, muito obrigada por essas informações. Fica aqui suas considerações finais, se o senhor queira dizer mais alguma coisa. Não, tudo bem. Eu queria mais uma vez parabenizá-la, parabenizar ao TEDS, ao professor Luiz Roberto Oliveira, por essa iniciativa. Essas informações são muito importantes para a população. Eu tenho acompanhado aqui a participação de diferentes segmentos da nossa comunidade acadêmica nesses podcasts, e eu acho que isso presta um serviço extremamente importante à comunidade como um todo do estado do Ceará. Então, muito obrigada. E do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Sim, né? sim, porque a gente está na internet, isso aí, na web, vai para o mundo inteiro. Então, muito obrigada, realmente foram muitas informações importantes aqui pra gente. E assim encerramos esse último episódio de 3 da campanha Fevereiro Roxo. Você também pode ouvir o Pode Mais Saúde através dos nossos canais do NUTEDS, no YouTube e no Spotify. Compartilhe essa série com alguém. Essa pessoa pode estar precisando justamente dessas informações. Então, compartilhe, né? Seja solidário. Na técnica de áudio, Flávio Brito, produção, apresentação e roteiro, Ana Lúcia do Nascimento, com a direção geral do Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Até a próxima campanha.